O Chelsea empatou com o Qarabag. Sim, Qarabag. Análise de Chelsea versus Qarabag. Partida que terminou em 2-2. Partida de Champions League foi na casa do Qarabag, mas eu acho que isso não explica muito como é que a gente empatou isso aqui. Chelsea fez gols com Alejandro Garnacho e Estevão, e os gols do Qarabag vieram de Marco Jankovic e Leandro Andrade, sim, jogador brasileiro. Cara, é uma partida que particularmente eu esperava mais do Chelsea. A minha expectativa era pra ser uma vitória. Não achei que ia golear, porque eu sei que o Qarabag é um time interessante, então eu já sabia que era um time chatinho de enfrentar. Só não pensei que eles conseguiriam surpreender a gente. E dá pra deixar bem claro aqui nesse início que talvez o Qarabag merecia ter ganhado esse jogo e não empatado ele, cara. A gente vai conversar sobre tudo isso agora, vou explicar como é que essa partida aconteceu. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Assim, é claro que a minha expectativa pra esse jogo é uma vitória. Volto a falar, depende do observador pra expectativa da coisa. Tem gente que tem expectativa real nas coisas, tem gente que tem uma expectativa que faz sentido. Eu diria que a minha faz bastante sentido quando você olha do ponto de vista do Chelsea ser um time de Big Six, do Chelsea ser um dos principais times do futebol europeu, do Chelsea sempre fazer boas campanhas de Champions e do Qarabag ser um grande azarão pra esse jogo, cara. Assim, o Barcelona hoje vai enfrentar o Clube Bruges. A partida ainda não aconteceu enquanto eu tô gravando isso aqui. E eu espero que o Barcelona ganhe, mesmo com os reservas. Então eu vi alguns torcedores dando a entender que porque o Chelsea tinha alguns reservas em campo, era um problema. Não, não é. Não é. Não são tantos reservas em primeiro lugar. A gente tá com os principais jogadores sim. E também, o time do Qarabag não é pra dar esse desafio todo. Se o Chelsea for com os reservas ali, uma parte de reserva, contra um Clube Bruges, faz sentido. Então, esse papo ele não pode existir. Porque esse papo só parte da perspectiva que o Chelsea é um time pequeno. Se a gente partir dessa perspectiva que o Chelsea é um apequenado de Londres, aí faz sentido. Agora, da perspectiva que o Chelsea tem 2 Champions League, que é um time grandioso, que é um time que gasta bilhões, isso é inaceitável. Esse papo ele não pode existir. Então, já dando essa tirada aqui da expectativa, você não pode ser um torcedor que espera tão pouco do Chelsea a ponto de achar que porque ele tá com os reservas em campo, o Qarabag é um desafio. Não é. Provavelmente o time titular do Qarabag não vale os reservas do Chelsea. Eu quero deixar isso bem claro. Então não há desculpa nessa parte. E assim, eu vi um início de jogo interessante, o Chelsea estava controlando bem o jogo, as grandes ações do jogo eram todas do Chelsea, o Chelsea estava bem, consegue abrir o placar, a gente estava dominando o jogo muito bem, o jogo bem controlado ali, o jogo bem ditado, bem feito, até que começa, né, as primeiras jogadas a acontecer, primeiros erros a acontecer, e uma coisa que eu notei o jogo inteiro, e que é claro de perceber, é que o Qarabag, cara, ele lançou muitas bolas ali em profundidades, ou alongou bolas pra lançar o jogador em velocidade, pra tentar explorar uma fraqueza defensiva, né, que o time do Chelsea tem, que é quando você consegue alongar essa bola em velocidade, como tem um dos jogadores ali da formação que se desloca pro ataque, que é o lateral, que deveria estar na lateral, mas ele tá lá no ataque como meio atacante, que no caso era Cucurella, você tem como explorar um duelo 1v1 muito vantajoso, e eles fizeram isso o jogo inteiro, e funcionou o jogo inteiro. Essa fraqueza que eu falo desde o primeiro dia que esse treinador chegou. Isso aconteceu hoje, um time que conseguiu usar isso muito bem. E como esse time tinha controle da bola também, ele conseguia jogar e sair com a bola curto e tudo mais, e era um time que fazia muita pressão, eles começaram a arrumar esses erros, e toda vez que a gente subia, né, quando eles recuperam a bola ali na pressão deles, eles tinham essa vantagem aí pra fazer esse tipo de jogada. Foi assim que saiu, né, o gol deles ali, e aí começa a desandar. E assim também há o erro de Joel Hato, né? Hato ele pega, põe a mão na bola exatamente por causa disso, cara. Porque foi uma jogada muito rápida, ele tenta marcar e aí acaba errando, cara. É um jogador jovem, lembrando que eu só contrato jogador jovem erra, e ainda mais sendo tão bem pressionado. Então é um mérito do Qarabag as coisas que rolaram dentro do jogo. E também, a gente olhando pra estatística, e aqui que a coisa começa a assustar, apesar do Chelsea ter 61% de posse de bola, o Qarabag tem mais XG, tem 1.65 contra 1.8. O time do Qarabag tem 3 grandes chances contra 0 do Chelsea. O time do Qarabag finalizou 9 vezes, e dessas 9 vezes contra as 16 finalizações do Chelsea, as 9 vezes do Qarabag foram bem mais perigosas que as finalizações que o Chelsea teve, cara. Mesmo no gol que a gente acaba marcando ali no final do jogo com o Garnacho, ele nasce de um passe errado do próprio Garnacho, onde aquilo poderia ter resultado em nada. Foi um erro ali que o Qarabag acabou cometendo, porque provavelmente ele nem esperava uma jogada tão aleatória como aquela. Então não era nem pra existir aquela chance, foi algo meio aleatório que a gente aproveitou ali. Por isso até que eu falo, né, que talvez o Qarabag merecia ter ganhado esse jogo, cara. Porque foi um time melhor, foi um time que não precisou atacar tanto, não teve volume, mas quando atacou, atacou muito bem. E agora a gente vai falar um pouco da formação, cara, e tentar entender essa fraqueza aqui. Quando você olha pra formação do Chelsea que foi pra
pra campo, a gente não vê grandes problemas. A grande questão que você pode ir é que tem reservas aqui em campo, mas são reservas com altíssimo nível, cara. São bons reservas. Rato mesmo, que chamam de Ato, e eu gosto de chamar de Rato, acho mais legal. É um jogador que, cara, ele é bom, ele é bom. Ele tava marcando bem, inclusive, tava sendo destaque na zaga. Teve gente que fala, ele não é zagueiro. Agora ele não é zagueiro. No jogo que ele jogou bem, ele é zagueiro. Ele é um zagueiro, jovem, que vai cometer erro. É a proposta que o Chelsea tem pro mercado, é assim que funciona. A gente vai ter esse tipo de jogador. A gente tem um Gittins que tava indo bem nos últimos jogos. Não sei se ele é o titular da posição, deveria ser, porque os jogos que ele faz, ele abre muito espaço. Hoje ele foi mal. Hoje, a zaga muito física do Karabag se sai bem. Então a formação que vai pra campo, cara, não é uma formação ruim, não. O grande reserva aqui, que é o grande problema, é o 9, que é Tariq Jorge. Ele não é 9, eu já falei. Tariq Jorge não é 9. Finaliza bem, mas não é 9. Se movimenta mal, não parece 9. Finaliza bem, volta a falar. Mas não é 9 não, cara. Um jogador interessante, um jogador bom. Eu não tenho nada contra o Jorge. O problema é a posição. Ele não é 9. Era melhor botar João Pedro de 9. Então, é uma questão ali de você perceber isso aqui, cara. Lavia é um jogador de alto nível também. Se lesionou, né, no comecinho do jogo, né? Ele de vidro, pelo visto, né? 3 minutos de partida ele já tava caído no jogo. Entrou Moisés Caicedo aqui, que é um jogadoraço. Então, cadê o reserva? Não tô vendo. A gente tá com um time praticamente titular em campo. E a gente foi mal. Enfim, cara, vamos continuar isso aqui. O Chelsea, ele foi com o famigerado 4-2-3-1, que viram a linha de 3, e virou 3-2-4-1, e também o 3-1-5-1 na fase mais ofensiva, contando com Enzo Fernandes ali chegando à linha de ataque ali, ou no caso, quem tava em campo no primeiro tempo, Andrés Santos, né? Que eu particularmente não gostei da substituição, mas pra frente a gente conversa um pouco sobre isso. Mas, em resumo, era isso, cara. Chelsea com essa proposta aí bem ofensiva. Quando isso acontece, né, a gente tem Cucurella, que tá aqui virando um meia atacante, né? Gittins ganha o corredor, Cucurella fica por dentro um pouquinho mais à esquerda, perto dele, pra virar a linha de passe, e normalmente as oportunidades ficam nesse lateral que vira meia atacante e nesse meia atacante padrão, né, que no caso é João Pedro, junto do 9. E eles ganham as melhores oportunidades. Normalmente os pontas, inclusive, não tem grande oportunidade pra finalizar. Tanto que se você notar o gol de Estevão, você vai perceber isso, né? Que não é aquela oportunidade muito boa. Inclusive, ele gerou 0,07 de XG na oportunidade, ou foi 0,06. É um gol pra 0,07 de XG. Então, foi uma oportunidade que não é tão grande assim. Tinha 2 marcadores na frente, tinha o goleiro bem posicionado, né? Pra quem não sabe como funciona o XG, é assim, ele conta esse tipo de coisa. Então, esse tipo de finalização, cara, não é muito vantajosa. Os pontas normalmente ganham essas oportunidades. Teve um vacilo ali no lance de Garnacho quando rola o gol dele, mas não tem necessariamente, né, a ver com isso. O time do Karabag tava usando um 4-2-3-1, que era meio claro de perceber. Dava pra perceber que tinha uma movimentação interessante entre essa linha de ataque. Muitas das vezes um dos atacantes acabava se deslocando ali, ficando desmarcado em algum momento. Era bem interessante esse tipo de coisa. Então, eles tentavam puxar a bola pra um lado e já circular numa linha de passe. Eles passavam muito a bola, inclusive passe curto e tudo mais. Trabalhavam bem o jogo. Então, dava pra ver que a ideia era criar uma dinâmica pra alguém sair em velocidade e você já lançar a bola nele. E isso acontece desde a linha de defesa, mas também pra linha de ataque. Um 4-2-3-1 muito bem executado. Também, né, eles foram bem defensivos em campo. Então, o Karabag às vezes tá com jogadores bem baixos em campos, ali bem compactados. Talvez você tenha a impressão diferente da formação, mas me parecia 4-2-3-1 pelo que eu vi, cara. Mas a execução até é muito boa, ok? Gostei do treinador do Karabag. É um treinador bom, cara. Dizem aí que ele é fã de Pep Guardiola e realmente, ele usa diversos princípios do guardiolismo e usa muito bem, inclusive. Não é um técnico guardiolista de jeito nenhum, ok? A execução dele é completamente diferente, mas é um técnico que usa princípios que fazem Pep Guardiola ser tão bom como ele é. E pra mim ele executa muito bem o jogo. Inclusive, pra mim, o Karabag foi um time melhor em campo que o Chelsea hoje. Não por muito, não foi nada absurdo não, mas sim, foi um time melhor. Acho que dentro da proposta, o Karabag se sai melhor sim. Agora, vamos continuar isso aqui, a gente vai falar agora da execução tática e tudo mais. Achei interessante o jogo do Chelsea e ele tem melhorado um pouco nisso pra criar uma oportunidade boa pro ponta. É quando eles pegam a bola, né, e eles conseguem inverter de um ponta pro outro. Quando rola essa inversão, normalmente o ponta sai em uma posição vantajosa pra poder dar um chute, né? E às vezes o jogador por dentro também, né, ele puxa o jogador e faz o passe pro ponta já sair só chutando. Foi como rolou o primeiro gol do jogo, né? Andrés Santos, ele abre o marcador pra dentro e passa a bola pro lado pra Estevão sair em grande vantagem. Essa grande vantagem já não dura muito tempo, porque também, volta a falar, o ponta ele não tem tanta oportunidade assim de gol, e os jogadores já estavam em cima dele, mas foi o suficiente pra Estevão tirar um golaço absurdo. Estevão tá jogando muito nos últimos jogos e nesse não foi diferente. Ele é a nossa principal arma, o jogador que a gente aciona o tempo inteiro, e ele entrega. E ele não entrega só no gol não, ele entrega em muito mais. Então havia um claro plano ali, né, de jogar a bola em Estevão. Hoje foi um pouquinho diferente, foi um vacilo, mas é uma oportunidade parecida. Garnacho tava com grande oportunidade ali de marcar o gol. Ganha um corredor ali meio de graça, chuta muito bem, foi uma bela finalização, ok? Não quero tirar o mérito dele não, ele finaliza bem. Eu diria que ele entrou bem no jogo, né? Teve seus erros aqui e ali, dá pra você fazer um compilado de erros de Garnacho nesse início do Chelsea, seria extremamente engraçado, porque ele erra muito, e não é aquele erro tentando acertar não é aquele erro tentando arriscar muita coisa difícil, né? Como, por exemplo, rola hoje com o Gyökeres no Arsenal. Não é esse tipo de erro não, é erro tentando coisas simples, e eu acho que isso irrita um pouco, cara, porque falta qualidade, hein? Tem uma bola mesmo que ele tenta fazer um passe que vai pra esquerda do campo, que sai pro lado de fora, que é um negócio muito feio. Então o Garnacho, ele consegue fazer esse gol, consegue trazer algumas jogadas, teve um voleio ali no final do jogo também,
mas é pouco. Então essa execução do Chelsea tá legal, tá interessante, muitos jogadores na linha de ataque e ele consegue empurrar bem o Karabag pra trás, consegue controlar o jogo, toma o controle das ações do jogo e eu acho que foi assim durante o início do primeiro tempo ali, durante boa parte do jogo e depois no segundo tempo inteiro, né? A gente consegue ter muito controle do jogo. Tá faltando, né, criar aquela jogada de finalização de fato. E uma coisa que a gente pode notar é João Pedro parece que tá cada vez virando um camisa 10, né? Então talvez ele seja o reserva de Palmer, o que abre espaço para contratar um camisa 9. Então talvez o Chelsea tenha que ir ao mercado no futuro buscar um camisa 9 de fato pra posição, porque Delap é muito pouco. Acho que deu pra ver hoje, né, o quanto Delap pode ser pouco e nos últimos jogos também. Então ele vem do banco ali, ele não faz muita coisa. Um jogador que veio do banco, e eu acho que eu tenho que falar um pouquinho dele, cara, é o tal do Facundo Bonanote. Facundo Bonanote, ele tá se saindo muito bem. Facundo Bonanote se saiu muito bem aqui nesse jogo. Eu gostei dele vindo do banco. Eu acho que ele foi interessante. Parece que ele tá começando a entender o esquema tático e começando a entregar alguma coisa ali. Alguns jogadores, inclusive, estão vivendo um pouquinho disso, né? Estão começando a entender mais o esquema tático. Foi o caso de Andrei hoje. Andrei tá muito mais confortável em campo, podendo brilhar muito mais, indo bem melhor. Então, a gente consegue ver, né, que os jogadores estão conseguindo entender de fato o que eles têm que fazer em campo e estão subindo de nível esses jovens que acabaram de chegar. Daqui a pouco já não vai ter mais essa desculpa, né, de que eles acabaram de chegar no time. Isso vai morrer e aí você vai ter que entregar de fato ali em campo, cara. E o Karabag tem uma execução muito consciente do jogo, sai com bola curta que é perigosa, a nossa pressão é muito boa e consegue executar bem, consegue construir bem de trás, consegue construir com calma e quando precisa alongar a bola, alonga bem e aproveita as oportunidades das fraquezas defensivas do Chelsea. Claramente isso aqui é uma leitura do treinador do Karabag, leu muito bem o jogo, leu as fraquezas ali e criou bons lances. E saiu barato, cara. Teve vários lances, inclusive, né, que eles cruzam a bola e alguém sai na cara do gol ali e finaliza mal, né. Teve lance ali que o Sanches só pegou a bola que veio no meio do peito dele. Mas imagina isso aqui é um jogador melhor. O que que seria? A gente tomaria 4-2? Você entende? Quando você escala isso aqui pra algo maior, o quão problemático fica? Porque o Karabag não tem esse elenco todo não, cara. O elenco do Karabag é bem fraco, pra ser bastante sincero. É um elenco que se você disser que é de Conference, não tá errado não. Se você disser que isso aqui é no máximo de Europa League, não tá errado não. Eu nem sei como é que eles estão na Champions, pra ser bastante sincero. E eu parabenizo os resultados, cara. Eu parabenizo, porque o Karabag tá indo bem agora. Tá jogando um belo futebol e tudo mais. Só que, cara, não tem elenco pra bater de frente com o Chelsea, nem com os reservas. Talvez até com a base. O Sub-21 do Chelsea talvez seja um desafio grande pra ele, pra você ter noção. Inclusive, correr tanto, marcar tanto, ser tão intenso fisicamente, teve um custo. Os jogadores do Karabag, em determinados minutos ali do segundo tempo, mostraram grande cansaço. Foi muita dedicação. Tem um custo você correr igual um maluco. O Chelsea pressiona alto, o Chelsea pressiona bastante, o Chelsea corre bastante, mas em primeiro lugar um time jovem e em segundo lugar é de maneira consciente, de maneira bem pensada. Então não é o tempo inteiro, não são todos jogadores. O Karabag não. O Karabag tava pressionando quando tava embaixo, quando tava em cima, quando tá marcando, uma correria o tempo inteiro, tentando correr da velocidade dos jogadores do Chelsea. Então foi muita dedicação física pra esse jogo acontecer. E você tem que parabenizar um pouco disso, mas não pode esquecer, né, que o Chelsea acabou de empatar um jogo contra um time que teoricamente seria, sei lá, um time de semifinal de Conference. Tá errado, tá errado, tá errado pra caramba isso aqui. Não é aceitável esse empate não. Pra quem for falar e tudo mais, eu não acho que seja não, ok? Enfim, cara, e eu tava comentando essa partida lá pelo meu Twitter, pra quem me segue por lá, você vai ver eu fazendo alguns comentários ali, cara, a gente dando uma risadinha ali, acompanhando o jogo, comemorando o gol e tudo mais, enfim, me segue lá, @ddcorvo tá aí na tela. E, cara, não esqueça de deixar o like nesse vídeo, ok? Ajuda bastante o canal. Deixa o like aí, cara, valoriza esse vídeo, se tá gostando da análise e tudo mais aqui, tá gostando da perspectiva que eu tô trazendo aqui do jogo, cara, valoriza com like aí. Também tem o hype na aba de comentários no smartphone, que ajuda muito o canal. Se você puder utilizar também, ajuda bastante, ok? Agora, eu vou falar de quem jogou mal e quem jogou bem na partida, pra finalizar isso aqui. A gente vai falar um pouco dos dois times e tudo mais, enfim. Vou começar pelo Karabag, cara. Eu gostei dos brasileiros que entraram em campo, ok? Eu acho que todos eles eu achei interessante. Mas aqui eu falo um pouquinho do Leandro Andrade, que fez o gol. Acho que o gol dele foi muito bom, né? Parecia que, inclusive, o gol deveria ter acontecido no primeiro lance, porque foi uma finalização interessante. A bola vai na trave, volta e ele vai lá e finaliza, né? E também tem o Marco Jankovic, que também fez um gol e que fez uma partida também interessante ali no meio de campo, cara. Esse tal de Pedro Bicalho também jogou uma bela partida, ok? Muito consciente na parte defensiva do campo. Eu gostei dele. Tem o lateral Matheus Silva, que eu não sei se é brasileiro ou não, mas que também fez um bom jogo, ok? Eu acho que o lateral Matheus Silva tava muito bem. Não à toa ele deu tanto trabalho pro nosso ponta, né? Nosso ponta teve muito trabalho com ele. Ele tava muito consciente, muito bem posicionado nos lances e muito bem nos duelos. Do outro lado já não tava no mesmo papo, né? Do outro lado tava sofrimento. E eu não acho que é porque Gittens é incompetente, nem nada disso. Eu acho que sim, o mérito é da defesa do Karabag, ok? Não dá pra diminuir não, cara. A dedicação deles e também o bom nível que os jogadores apresentaram hoje em campo é algo que você tem que falar, ok? Você não pode simplesmente só diminuir o adversário tanto a ponto de dizer que, ah não, é por causa que fulano de tal jogou mal. Não, é porque o adversário também tava bem, cara. Dá pra ver claramente ali que eles fizeram um bom jogo. De resto, cara, eu não tenho muito mais quem falar, ok? Não vou falar aqui, né, de outros jogadores, porque
eu acho que a maioria deles estava fazendo mais ou menos seu papel em campo. O camisa 9, o tal do Camilo Duran, fez um jogo ruim, eu não gostei, e agora já falando de quem tá jogando mal. Não curti muito não, cara. E tem um outro lateral, o tal do Elvin Jafargil, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, não sei pronunciar o nome desse cara, é muito difícil, desculpa, que ele sofreu bastante hoje, hein, sofreu muito, é um cara que eu posso falar, cara. E eu também não curti muito o zagueiro Mustafaza, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, que foi fraco, hein, tava sendo bem coberto pelo outro zagueiro e pelo volante, porque o volante tava muito bem em campo, o volante que eu elogiei, inclusive, tava sendo coberto por eles, ok? Porque tava deixando a desejar sim. Graças a Deus a lateral e a volância ali tava bem atenta ao jogo. Rolou algo um pouquinho parecido com o Chelsea também, né? E eu acho que é isso, cara, não vou falar de mais ninguém não. Agora falando do Chelsea, cara, vou começar por quem jogou mal. A partida de Tariq Jorge é um pedaço de lixo como 9. É horrível, é horrível. Não era jogo pra ele. Eu acho que o jogo pra ele é um jogo bem fraco. Jogo de liga contra time de segunda divisão, você pode colocar. Agora, não dá. Não é aceitável não, cara. Eu prefiro João Pedro. Toda sinceridade. João Pedro de 10 é melhor? É, fato, eu admito. É mesmo. Mas eu prefiro João Pedro se for pra botar um 9 ali num jogo que você precisa de pontos. Eu acho que foi muito errado isso aqui. Era pra começar João Pedro, era pra ter um 10. No segundo tempo, botava Delap e botava João Pedro de 10. É simplesmente isso. Não tem nada mais pra você fazer. É inaceitável, ok? Inaceitável isso aqui. Acho que ele menosprezou um pouquinho o Karabag. Outros que jogaram mal, não gostei do jogo de Cucurella. Acho que ele não fez bosta nenhuma e ele era a maior fraqueza, mas é culpa tática e não dele só, né? Eu acho que foi muito ruim mesmo hoje. Não funcionou a ideia do treinador, isso ferrou com o jogador. Ratou, né? Tava completamente ferrado nos lances, cara. Assim, tava completamente vendido, tava mal hoje, tava jogando mal. E aí piora tudo, cara. É uma bola de neve, é duelo direto, cara. Tem o lance mesmo ali que rola, né? O primeiro erro dele, né? Antes dele meter a mão na bola. É exatamente isso, cara. Ele pega, ele tenta ajeitar ali, só que a jogada é muito rápida, a pressão dos caras tava muito rápida. Ele tinha que adiantar a coisa e ele acaba errando, né? Acaba forçando o erro dele. Então foi muito complicado, um jogo muito difícil. Ele tava indo bem nos últimos jogos, sim, tava legalzinho. Só que hoje foi feio, cara. Foi feio. E aí é um problema, cara. É um problema. Eu não acho que o problema foi a escalação, não, porque, de novo, ele tava mostrando bons sinais nos outros jogos. O problema que eu vejo aqui é que ele não conseguiu, né, dar continuidade. O jogo foi demais pra ele e talvez faltou o treinador substituir ele, de fato. Então, pra mim, foi um jogo ruim, sim. Cara, eu falo aqui de um jogador que veio do banco, Enzo Fernandes. Eu não gostei do jogo de Enzo, não, viu? Enzo tava atrasando demais o passe, pensando demais. Eu sei que é um jogador que pensa o jogo, mas pensa um pouco menos. O jogo tá rápido, os caras estão fazendo pressão. Se você fizer isso contra o Manchester City, você tá fudido, meu amigo. Se você fizer isso contra o Arsenal, você tá fudido. Pensa um pouco menos, porque tava complicado aquilo ali, cara. Ele tava deixando de passar a bola, velho. Tava feio aquilo ali. Eu não gostei da atitude dele em campo, não. Entrou muito mal e eu não gostei da substituição, porque o jogador que tava em campo tava bem, cara. O treinador substituiu errado, cara. Com toda sinceridade, substituiu muito errado. E o jogo de Guedes foi horrível, cara. Assim, não tem o que falar. Guedes era pra brilhar num jogo desse, mas ficou no bolso do lateral dos caras, mano. Não tem o que falar. Assim, da zaga, do lateral, do volante. Todo lugar que ele tentava não dava muito certo. E aqui falando de quem jogou bem no Chelsea, cara, eu gostei muito da partida de Tosin Darabioyo. E sim, eu vi que ele errou. Eu vi erros defensivos. Eu não sou cego. Mas eu adorei os passes. Os passes em profundidade, passes quebrando linha. A progressão de jogo tava muito nos pés dele, cara. Ele tava muito bem nisso. E é uma coisa que eu tenho que elogiar, cara. Foi muito bem hoje. Coisa que tem faltado dos zagueiros do Chelsea. Hoje ele foi muito bem. A visão do jogo dele tava interessante ali. Precisa progredir o jogo, então é muito importante, né, que ele traga essa visão a mais pra campo. Gostei da partida do brasileiro João Pedro. Eu achei ela interessante de 10. Cada vez mais ele me parece um 10 do que necessariamente um 9, ok? Eu acho que é uma partida que a gente tem que falar um pouco dela. Gostei de Garnacho vindo do banco. Não achei a soma dele negativa, não. Ele errou em algumas coisas assim, mas o gol foi muito bom, foi um golaço. Eu acho que ele mudou um pouco o ritmo do jogo. Quando ele entrou, eu fiz até uma piadinha ali no Twitter, né? Eu dei uma zoada ali, né? Fui super sarcástico e ele calou minha boca. Enfim, acontece às vezes, acontece. Faz parte, cara, a gente erra. Por último, pra mim o MVP da partida, o brasileiro, Steven William, cara. Incrível, incrível. O brasileiro Steven William tá sendo o melhor jogador do Chelsea dessa temporada. Assim, eu não tenho do que falar, cara. Esse início de temporada é ele, velho. Um protagonismo absurdo. Uma sensação que faz parecer que ele já joga nesse clube há muito mais tempo. Uma naturalidade ali com buscar o gol, com buscar jogadas de perigo, com criar caos na linha de defesa, com atormentar qualquer marcador. É lindo de ver, cara. A gente tem que aproveitar esse momento de Steven, que é algo que talvez não se mantenha por tanto tempo assim. Talvez ele mude um pouco o estilo de jogo no futuro. A gente vai ter que aproveitar esse momento que ele tá ali, né? Driblando mesmo, indo pra cima. Menos preso à marra, né? De esquema tático e realmente mostrando ser um jogador incrível ali. Mostrando um pouco do jogador brasileiro da Europa, né? Sempre mostra uma habilidade a mais técnica. Enfim, cara, tá sendo bonito de ver. Tá sendo nosso principal jogador. Sempre tenho que falar muito bem dele. E, cara, o empate foi barato. Foi, de fato. Dava pra ser uma derrota facilmente. Porque o Chelsea jogou como um time que talvez merecia perder o jogo. Mas conseguimos sair, né? Com um empate, pelo menos, e pegar pelo menos um ponto. A gente não tá mal na Champions. Tá tudo certo ainda. Acho que a gente consegue passar. Mas, como eu disse inicialmente, eu não esperava que o Chelsea ficasse entre os 8 primeiros ali. Muito difícil. E com o Enzo Maresca, esse tipo de problema que ele mostrou hoje, é complicado, cara. Um treinador jovem, volta a falar. Talvez em algum momento ele resolva esse tipo de coisa. E arrume um jeito do sistema dele funcionar sem esse tipo de coisa. Mas até lá, cara, a gente vai sofrer com isso aqui.
e um time que nem o Karabag conseguindo desafiar o Chelsea. Acontece, cara. Este aqui é o ponto final dessa análise, ok? Eu tô chegando ao final. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido os pontos. Se você quiser deixar os pontos de vocês na aba de comentários, pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade pra falar o que você quiser. É isso. Agradeço a todos, agradeço todo mundo que deixou like, agradeço todo mundo que ajudou o vídeo de qualquer maneira, que vai compartilhar esse vídeo, que vai levar esse vídeo pra mais pessoas. Muito obrigado, ok? Enfim, é isso, rapaziada. Tchau.